Oi, pessoal. Então eu vou dar uma continuidade aqui ao que a gente estava conversando. E aí agora eu vou falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, né, que é um sistema que a gente usa aqui no Brasil, né, que apresenta muitas praticidades aí, ok? Então, como eu falei, ele é obrigatório no Brasil e ele traz algumas vantagens, que é a simplificação das equações, que descrevem os fenômenos físicos pelo fato de existir coerência entre as unidades das grandezas envolvidas. A gente não precisa ficar fazendo transformações que não são relacionadas aos fenômenos físicos, né? Simplesmente por causa da definição da unidade. Né? Elas são diretamente relacionadas ao próprio fenômeno, né? A descrição matemática do fenômeno. Okay? Ela traz a vantagem pela facilidade de entendimento das informações em nível internacional, né? Então, por conta dessa padronização, né? Tanto comercial e científica. Então, por exemplo, até para a gente publicar artigos, né? A regra no artigo, na revista, ela é que você precisa utilizar o sistema internacional de unidades. E aí a gente tem que olhar qual que é a unidade daquela grandeza. Então, distância, é metro, né? Força, é newton e assim por diante, né? E utilizar essa unidade. Né? Então, seguir as regras, as padronizações para que tenha um entendimento internacional. Né? E a demonstração da maturidade técnico-científica brasileira pelo abandono dos sistemas já superados. Né? Que a gente vê que culturalmente, né, muitos países ainda não trocaram, né, usam uns sistemas antigos porque não conseguiram se adaptar. Né? O Brasil conseguiu fazer essa transformação aí muito rapidamente, até comparativamente com os outros países, ok? O sistema internacional, né, o SI, ele vai ter essas 4 características aí mais proeminentes. Ele é homogêneo porque fixadas as grandezas e suas unidades fundamentais. Então isso aqui é extremamente importante. Então a gente vai ter grandezas e unidades fundamentais. É possível derivar delas outras grandezas e unidades. Tá? Então ele é homogêneo porque ele depende apenas dessas grandezas fundamentais. Ok? Ele é coerente porque a multiplicação e divisão de duas ou mais grandezas origina uma nova grandeza. Então, se eu pego essa grandeza já derivada, né, e multiplico ou divido por uma outra variável ali de uma determinada grandeza, eu sei o que vai me dar, né, aquela grandeza ali. A gente consegue fazer multiplicações e divisões com as unidades, ok? Então a gente sabe, né, metro quadrado é o metro vezes metro, né? Metro dividido por segundo é o metro por segundo, que dá velocidade. Então a gente entende as grandezas, né, pelas suas unidades e por essa multiplicação e divisão aí das grandezas, ok? Ele é absoluto porque as unidades fundamentais são inalteráveis, então a gente tem essa definição das unidades fundamentais e elas são inalteráveis. Por quê? Porque a gente vai ver isso, né? Mas as unidades elas são definidas por fenômenos que são inalteráveis, então as unidades fundamentais elas são inalteráveis. E ele é decimal, né? A gente usa múltiplos e submúltiplos de 10 para que a gente tenha unidades correlacionadas ali, né? Então a gente tem o grama, quilograma, né? Quilômetro e assim por diante, ok? Então as unidades básicas do SI, né, são essas que a gente está vendo: quilo, metro, quilômetro, segundo, ampere, não consigo lembrar de cabeça agora todas. O mol, esqueci o nome, candescência, eu acho, e o K é o Kelvin, né, que é a temperatura. Então é isso. Então a gente tem essas 7, ok? E todas elas, né, depois eu coloquei o link aqui para vocês verem, porque é muita coisa, né? Eu só quero mostrar algumas coisas para vocês. As 7, elas são definidas por fenômenos que são reproduzíveis. Então, se eu quiser, né, se eu tiver o aparato adequado, etc., né, eu consigo reproduzir os fenômenos, né, para definir
essas unidades, tá? Então, o quilograma, o metro, né, o segundo, o ampere, né, tudo isso eles são definidos por experimentos que são reproduzíveis. Então, aqui ó, o metro, né, ele é igual, né, ele depende da velocidade da luz. Como a velocidade da luz ela é constante, ela se tem aquele valor, né, 299.792.458 metros por segundo, né, a gente consegue saber que o metro, né, é o quanto, né, que é a distância de 1 sobre isso, ok? Então, qual é a distância que a velocidade da luz viaja quando você tem um tempo que é igual a 1 sobre esse número aí, que é a velocidade, ok? A gente tem essa relação. Então, tem outras, né? Então, a constante de Planck define o, o quilograma, né? Que mais? Então, a gente depende do Césio 133 ali, né? Porque tem o desdobramento, né? O decaimento dele. Então, a gente sabe qual que é o segundo, ok? Então, a gente tem ali algumas coisas que a gente vai ter como base, né? Para que a gente consiga reproduzir, porque antigamente, né, por exemplo, o quilo, né, o quilo é um exemplo clássico, né, ele era definido por um modelo, né, que era um peso lá, que era guardado com algumas vedações, né, a vácuo, etc. Mas mesmo assim, ele, né, tem perdas de átomos, né, então ele vai variando. Então, ele não era uma definição adequada, né, para ser reproduzível. A gente tinha ali uma referência, certo? Que não era reproduzível. Então, a gente precisa ter definições que são reproduzíveis para que isso seja imutável. E aí todas essas definições aí são imutáveis, podem ser reproduzidas, e todas as outras unidades são derivadas delas. Então, são as unidades derivadas. Então, superfície é metro quadrado, né? Então, a gente tem o m elevado a 2, né? Então, que é um metro quadrado, e a dimensão analítica dela é o m vezes o m, né? Porque a gente está multiplicando duas dimensões. A força, ela tem a unidade do Newton, né? O símbolo a gente chama de N, né? Mas na verdade a dimensão dela é o metro vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado, né? Então por isso que está S elevado a menos 2. Então a dimensão analítica dela é essa, ok? Porque o que é a definição do Newton? Qual é a força que a gente deve aplicar numa massa de 1 kg, né, para que ele tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Essa é a definição de Newton. O Joule, né? Então, o trabalho, a energia, né? Então, aparece o Newton vezes uma distância, né? Que a gente está aplicando ali. Então, por isso que aparece o m quadrado, né? Então, a gente tem a definição de trabalho ou energia, né? Que é o Joule, que é definido pelo símbolo J, tá? Então, a gente tem aqui algumas definições de algumas dessas grandezas. Lá no link que eu coloquei ali da Wikipedia, né, tem infinitas, vocês podem dar uma olhada. Como eu falei, ele é decimal, né, então a gente usa múltiplos de 10. Então, tem o deca, que aí o símbolo é o DA, né, então DA, e o fator que a gente multiplica é 10. Então, o decammetro, né, decammetro, ele vai ser 10 metros, ok? O decalitro, né, 10 litros e assim por diante. Então, hecta, então vai ser o 10 elevado ao quadrado, então quando a gente multiplica por 100, né, então o símbolo é H, quilo é o K, que a gente já está acostumado, né, mega, giga, tera, a gente está muito acostumado quando a gente fala aí de valores computacionais, né, então a gente tem kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ok? E aí são as multiplicações aqui, ok? E aí, ao contrário, submúltiplo, né? Quando a gente está dividindo, então, decímetro, centímetro, milímetro, então, deci, centi, mili, né? DCM. Então, veja que o M, ele é usado, né, como símbolo do mili, mas também para o metro, né? Então, tem o símbolo da unidade e o símbolo do submúltiplo.
A gente, né, às vezes não se depara muito com isso. Então, mililitro, né, a gente tem ali símbolos que acabam sendo repetidos, ok? O micro e o nano estão trocados ali. O micro, na verdade, é o mi, né? E o nano é o n, tá, gente? Tá ao contrário ali. Vou até trocar agora para que a gente não fique confuso, né? Vou trocar aqui n. E aqui é o micro. Ok? Pronto. Aí não tem erro. Então, né, o micro e o nano, certo? Aí a gente tem ali agora certinho como a letra Mi, né, que faz o micro, e o N de nano, tá? E o pico, que é o que faz 10 elevado a menos 12. Também tem muitos mais, tá, gente? Além do múltiplos e submúltiplos, né, a gente pode, numa escala muito grande, tem símbolos, mas eu estou mostrando para vocês aí os mais usuais, ok? Então, por fim, né, para formar o múltiplo, o submúltiplo da unidade, a gente simplesmente coloca, né, um colado no outro ali. Então, tanto ao símbolo, né, quanto ao próprio nome da unidade. Então, kilovolt, então, quilo mais volt, e fica kV, né, o volt do V do volt, né, com o K do quilo, fica kV, ok? Então, para dividir é a mesma coisa, né? Milivolt, então a gente chama de o mili mais o volt, né? E o M mais o V, então fica MV. Isso para todas as unidades que você tiver, tá? Então simplesmente junta-se, né, o submúltiplo ou o múltiplo com a unidade. É isso, tá, gente? Dessa semana bem tranquila. E eu vou pôr o questionário lá para vocês. Vocês respondam, né, de acordo com o que a gente combinou. Então, até mais, abraços, até semana que vem.